Eu nunca vou esquecer o dia em que senti pela primeira vez um chamado que não vinha dos meus sentidos, mas da minha alma. Era como se algo antigo, profundo e adormecido dentro de mim tivesse finalmente despertado. Não era apenas curiosidade, era um arrepio na pele, um peso no peito, uma sensação quase espiritual, como se mãos invisíveis estivessem puxando minha atenção para um passado que eu não conhecia, mas que, de alguma forma inexplicável, me pertencia. Foi assim que começou minha jornada em direção à consciência negra. No início, eu não entendia por que me sentia tão mexido, mas cada passo que dava em direção ao passado revelava novas camadas de mim mesmo e de um povo inteiro que lutou para existir. A primeira data que marcou minha busca foi 1535, quando os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil. Eu antes via esse número como algo distante, mas agora ele se transformou em algo vivo. Dores, vozes, corpos, famílias arrancadas, sonhos interrompidos. Percebi que aquelas pessoas não eram símbolos, eram vidas, eram ancestrais. Enquanto eu avançava, encontrei o nome de Zumbi dos Palmares e o ano 1695. A história contava que ele havia sido morto, mas quanto mais eu lia, mais eu sentia que, na verdade, ele nunca deixou de viver dentro de nós. Zumbi era a prova de que resistir é um ato sagrado. Eu me emocionei ao imaginar aquele homem, aquele líder, aquele símbolo, lutando até o último instante pela liberdade que ainda hoje buscamos em tantos sentidos. Cheguei então a 1888, o ano da assinatura da Lei Áurea. Eu me perguntei por que nunca senti orgulho desse marco como diziam que eu deveria. E então entendi, porque a liberdade dada naquele dia não veio acompanhada de terra, comida, trabalho, moradia ou direitos. Foi uma liberdade solitária, fria, quase cruel. Era como dizer: vocês estão livres, enquanto viravam as costas. Quando compreendi isso, senti uma mistura de tristeza e revolta. E foi nesse instante que percebi algo profundo. Consciência negra não nasce da alegria, mas da compreensão da verdade. Avançando pela história, encontrei o ano 1937, quando diversas expressões afro-brasileiras, o samba, o candomblé, as rodas de capoeira, foram perseguidas pelo Estado Novo. Era como se dissessem que nossa cultura era proibida, indigna, perigosa. Aquilo cortou meu coração. Como é possível que aquilo que nos dá identidade tenha sido criminalizado? Quando descobri isso, senti como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado, mesmo antes de eu nascer. E se você apoia a cultura, não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Mas então veio a luz. Em 1978, o Movimento Negro Unificado se formou. Pela primeira vez, desde Palmares, parecia que um grito coletivo ecoava novamente
pela liberdade, igualdade e dignidade. Eu senti arrepiar. Era como se as vozes do passado finalmente encontrassem a força das vozes do presente. Percebi que consciência negra também é continuidade, uma corrente que atravessa séculos. Em 2003, uma nova esperança surgiu. O ensino obrigatório de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Eu chorei ao imaginar como minha vida teria sido diferente se, desde pequeno, tivessem me mostrado heróis negros, cientistas negros, reis e rainhas africanos, quilombos de resistência, poetas, líderes, visionários. Senti falta de algo que nunca tive, mas também senti gratidão por ver isso finalmente se transformar em lei. E então, em 2011, o Dia da Consciência Negra entrou oficialmente no calendário escolar. Não como um feriado qualquer, mas como uma cicatriz iluminada, uma memória que não pode ser enterrada. O dia 20 de novembro. A morte de Zumbi não representa fim, representa renascimento, representa força ancestral. Foi durante essa jornada que entendi, com lágrimas nos olhos, que consciência negra não é só história. É um reencontro, é a busca por quem eu sou, por quem vieram antes de mim e pelos que virão depois. É sentir orgulho da minha cor, do meu cabelo, da minha cultura, da minha resistência, do meu lugar no mundo. É olhar para o espelho e, finalmente, enxergar potência. Consciência negra é sobre dor, mas também é sobre cura. É sobre luta, mas também é sobre beleza. É sobre perda, mas também é sobre renascimento. É um chamado que transforma, que incendeia, que expande. É um compromisso com o passado e um pacto com o futuro. E agora que você caminhou comigo por essa história, talvez também sinta que algo dentro de você está despertando. Talvez esse texto tenha tocado um lugar que você não sabia que existia. E se isso aconteceu, então minha missão está cumprida. Fonte: Estudos históricos sobre diáspora africana, escravidão e resistência no Brasil. Pesquisas sobre Zumbi dos Palmares e Movimento Negro Unificado. Documentos sobre políticas educacionais brasileiras, 2003, 2011.